Discernir o tempo. Este é o tema da série de mensagens que desenvolveremos neste mês de novembro. Discernir o tempo. E isto implica na pergunta: qual o seu tempo? Qual o seu tempo? Este é o título do sermão de hoje. E nosso interesse com este tema é nos voltarmos à palavra de Deus e vermos nela, aprendermos e sermos orientados por ela sobre o que Deus nos ensina, nos revela, nos mostra a respeito do tempo, principalmente sobre como vivemos no tempo que Deus concede a nós, como lidamos, como reagimos, como compreendemos e nos comportamos no tempo que Deus proporciona a todos nós. E o nosso ponto de partida nesse sentido é com o famoso texto de Eclesiastes que nós acabamos de ler. E antes de analisarmos esse texto, duas considerações importantes acerca deste livro. Primeira consideração: Eclesiastes significa o pregador, aquele que fala, aquele que ensina, aquele que tem sabedoria, conhecimento, experiência e por isto pode nos ajudar em muitas coisas. A segunda consideração sobre o livro de Eclesiastes diz respeito à autoria. A autoria deste livro é dada a Salomão, que foi rei em Israel e foi considerado o homem mais sábio do mundo. Salomão teve o privilégio de, em sonho, Deus aparecer para ele e dizer: pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me o que queres que eu te dê. Já pensou se fosse com você? Acho que 99% do povo brasileiro ia falar: dinheiro, dá dinheiro que eu resolvo muitos dos meus problemas, né? Embora outros problemas surgirão, né? Mas pede-me o que queres que eu te dê. Né? Deus dá a oportunidade de Salomão fazer um pedido, no compromisso dele atender o que Salomão pedirá. E Salomão poderia ter pedido bens materiais, riquezas, honras para si, ou até mesmo a morte de inimigos, a fim de que o seu reinado fosse marcado pelo sucesso, pelas conquistas, pela expansão territorial e crescimento econômico. Mas Salomão pediu sabedoria. Pediu um coração sábio e compreensivo, sabedoria para governar o povo de Israel e discernir entre o bem e o mal, sabedoria para governar e julgar com honestidade, para fazer o que é correto aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Pediu sabedoria para julgar com justiça e estabelecer justiça no povo de Deus. E Deus se agradou do pedido de Salomão e o atendeu. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, versículos 29, 30 e 34, diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Por causa disto que Eclesiastes, um dos principais livros da Bíblia que trata do tema
da sabedoria, é um livro sapiencial, recebe a autoria de Salomão. E no terceiro capítulo deste livro, temos uma pequena, mas profunda mensagem sobre o tempo. E neste texto, e em toda a Bíblia, o Antigo Testamento, tempo tem a ver com a vida. Tempo está relacionado à vida. Na Bíblia, tempo não é um conceito abstrato, mas é algo real. Por isso, tem a ver com a vida. Você já deve ter passado pela experiência de ler um pequeno texto e ser tomado pela seguinte sensação: como poucas palavras podem dizer tantas coisas. Como poucas palavras podem dizer tantas coisas. Este é o caso do primeiro versículo, ou da primeira parte do primeiro versículo de Eclesiastes 3, capítulo 3, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ao afirmar que tudo tem seu tempo determinado, Eclesiastes não está nos ensinando uma espécie de determinismo absoluto, em que tudo já está definido, tudo já está programado para acontecer na nossa vida, desde o primeiro dia que nascemos até o último dia. Não é isto que Eclesiastes está ensinando, que todas as coisas já estão definidas, determinadas e programadas para acontecer na nossa vida. O que ele nos ensina é que tudo tem o tempo certo para acontecer, e tudo que acontece conosco permanece por um período, por um tempo específico de duração. Nada dura para sempre, nada é permanente, tudo passa, tanto as coisas boas como as ruins, as que desejamos, buscamos e alcançamos, e as coisas que não desejamos, evitamos e não queremos. Tudo passa, tudo é passageiro, e é o tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida. É o que Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado, tudo dura por um determinado tempo, seja para a nossa decepção, seja para o nosso conforto, nada é para sempre. E para mostrar isso de forma objetiva, direta, sem rodeios, como se dá na prática e de forma concreta, que tudo tem seu tempo determinado, Eclesiastes fala do tempo da vida. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Esta é a primeira consideração que devemos ter em relação ao tempo, segundo Eclesiastes. A primeira consideração relacionada à série de mensagens deste mês: discernir o tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Esta é a nossa realidade, e não temos como fugir desta situação, por mais que queiramos, por mais que desejemos, por mais que todo conhecimento científico se dê em favor do prolongamento da vida. Chegará o dia em que todos nós deveremos enfrentar a morte, passar pela morte. Hoje é feriado de finados, como já destacado no início do culto e também na oração pastoral. É o dia em que nós, como cristãos, reformados, evangélicos, lembramos das pessoas que já conviveram conosco, que já não estão mais aqui, e nós nos voltamos em louvor a Deus, em gratidão a Deus pela vida dessas pessoas e pelas marcas, pelas boas lembranças que elas deixaram em nós. E ao considerar o tempo da vida, Eclesiastes está nos ensinando, na verdade, a viver. Quando ele fala que há tempo de nascer e há tempo de morrer, Eclesiastes está nos ensinando a viver melhor, a aproveitarmos a vida como bênção de Deus. Ele está nos ensinando, nos alertando no seguinte sentido: viva a vida, sabendo que você vai morrer.
Faça o que você tem que fazer enquanto está vivo, enquanto você pode. Aproveite as oportunidades, ame as pessoas, peça perdão, aceite a reconciliação, encontre os amigos, desfrute do tempo, desfrute do fruto do seu trabalho. A vida é para ser valorizada, celebrada e festejada sempre que possível, porque a vida não é para sempre. Muitas vezes vivemos com essa compreensão, com essa noção, né, de que nós vamos viver muito tempo. Mas não é assim. Devemos viver conscientes da morte. Ficamos felizes e celebramos o nascimento de uma criança, mas também ficamos tristes e choramos a morte das pessoas que amamos. Ficamos alegres e agradecidos quando completamos mais um ano de vida e muitas vezes lamentamos quando se aproxima o momento da nossa morte. Foi Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, quem disse: vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Vista pelos idosos, a vida é um passado muito breve. Tudo tem seu tempo determinado, afirma Eclesiastes. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Assim é comigo e assim é com você. E ainda no primeiro versículo, Eclesiastes afirma: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Com esta afirmação, ele muda a perspectiva do tempo da vida para a vida no tempo. A vida no tempo é caracterizada por propósitos. Somos pessoas com vontades, com projetos, com alvos, temos nossos sonhos, temos os nossos desejos, queremos conquistar e nos esforçamos para isso, nos dedicamos nesse sentido. E enquanto estamos aqui na terra, vivos, respirando, agindo, correndo atrás, Eclesiastes diz: há tempo para todo propósito que desejamos. Com isto, Eclesiastes fala do tempo das ações e das realizações. Esta é a segunda consideração que devemos ter em relação ao tempo, olhando para a palavra de Deus no texto que lemos. Tempos das ações e das realizações. É nesse sentido que Eclesiastes afirma: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Não é possível tratarmos de cada um dos tempos, das ações e realizações que Eclesiastes afirma neste momento. Por isso quero destacar apenas 3 afirmações das quais foram mencionadas aqui em relação ao tempo. Tempo das ações e das realizações. A primeira: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Esta afirmação pode ser interpretada literalmente em relação à agricultura, ao plantio. Experiência muito comum dos tempos bíblicos. O povo de Israel e o povo do Novo Testamento eram extremamente rural, do campo, da terra. Mas também esta afirmação pode ser interpretada em diversas áreas da vida, não só no sentido literal, na agrícola, no cultivo. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de colher. Isto tem a ver com as consequências. As consequências do que nós falamos, do que nós desejamos, do que nós estamos fazendo hoje.
O que estamos plantando? E o que esperamos colher? Se queremos colher coisas boas amanhã, precisamos plantar coisas boas hoje. E muitas vezes, nem sempre, plantar coisas boas significa que nós vamos colher coisas boas. Mas se nós não plantarmos coisas boas, certamente não teremos frutos positivos de todo o nosso empreendimento, de toda a nossa dedicação, de tudo o que nós fazemos e da maneira como vivemos. A segunda afirmação a ser destacada: há tempo de buscar e tempo de perder. A vida no tempo é marcada por conquistas e por perdas. Nós podemos ganhar muitas coisas, mas nós também vamos perder. Ninguém ganha, conquista ou alcança tudo o que quer. Na vida passamos por decepções, frustrações, sofrimentos e teremos resultados e notícias que nós não esperamos e que nós não queremos. E devemos estar cientes disto e aprendermos a lidar com conquistas e com as perdas. Na vida nós teremos perdas em várias áreas e em vários sentidos. E a terceira afirmação do tempo das ações e das realizações, Eclesiastes diz: há tempo de estar calado e tempo de falar. Nós gostamos de falar, falamos de tudo e de todos. Pelo falar, brincamos, fortalecemos laços de amizades, expressamos amor, mas também pelo falar, ofendemos, impomos, machucamos o outro, cometemos injustiças e temos enormes dificuldades em lidar com o tempo de ficar calado. Existe o tempo de ficar calado, que não é tempo de falar, cutucar a ferida, jogar gasolina na fogueira. Se aquilo que nós falamos não vai contribuir, é tempo de ficar calado. Por fim, além do tempo da vida e do tempo das ações e realizações, Eclesiastes também fala sobre o tempo das emoções. Tempo das emoções. Assim ele diz: na vida há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O Antigo Testamento foi escrito no contexto de muitas guerras, chamadas, interpretadas, concebidas como guerras santas. Por isto a afirmação de que há tempo de guerra e há tempo de paz. Tratar das emoções é entrar num terreno muito complexo, num campo minado. No mesmo dia, dependendo das pessoas e do contexto, nós podemos sentir muitas emoções, ir de um extremo para o outro. No mesmo dia, nós podemos ter alegria, tristeza, raiva, compaixão, podemos ficar nervosos, irritados, decepcionados com as pessoas, inseguros, mas também podemos sentir gratidão, amor, satisfação. Na vida, nós vamos rir e nós vamos chorar. Vamos saltar de alegria, ficar em êxtase, tomados pela felicidade, mas também nós vamos ficar tristes, vamos chorar. Na vida, nós vamos abraçar, mas há momentos em que o abraço será difícil. Vamos amar e vamos ficar aborrecidos. Qual o seu tempo? Qual o seu tempo? Que tempo você está passando? Como você aplica e considera o tempo conforme
Eclesiastes nos ensina nas principais áreas da sua vida. Qual é o seu tempo na família? Qual é o seu tempo no âmbito profissional? Qual o seu tempo com você mesmo? Qual o seu tempo aqui na igreja? Qual o seu tempo em relação aos projetos, aos sonhos, à busca? Vivemos numa época muito acelerada, em que tudo parece urgente. Queremos tudo do nosso jeito, no nosso tempo. Queremos respostas imediatas, resultados rápidos e mudanças instantâneas. Eclesiastes, o pregador, o sábio, chama a nossa atenção, a fim de também sermos sábios, para compreender, entender e agir em conformidade com o tempo adequado, à luz da palavra de Deus, pelo qual devemos passar, nos comportar e também agir. Para Eclesiastes, a sabedoria está em aprendermos a viver conforme o tempo determinado e necessário. Que Deus complete essa mensagem em nosso coração, em nossa vida, dando o discernimento do nosso tempo, em todas as áreas do nosso viver. Assim o Senhor nos abençoe.